eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto pertinente. Eu acho ele pertinente, mas muitas pessoas acham impertinente. As pessoas, elas fazem as suas práticas, mas quando se fala, elas acham impertinente. Mas eu quero falar um pouquinho hoje sobre isso. Veja bem, a sexualidade do ser humano é formada desde o ventre materno. É importante não criar expectativas exageradas quanto ao sexo da criança, pois o bebê recebe toda a carga emocional do casal a esse respeito. Homem e mulher realizam no ato sexual, mas é Deus quem dá os filhos. Portanto, sejam gratos a Deus por seus filhos, pois eles são bênção, como diz no Salmo 127 e versículo 3. Veja bem, o homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu desejo como esposa. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3. Então, ambas as partes precisam de cumprir, sim, o seu dever como marido e mulher, ok? Então, veja bem, existe muitos tabu em relação ao sexo. E muitas vezes usamos apelidos para denominar os órgãos genitais. Precisamos ensinar aos filhos que o órgão sexual do macho se chama pênis e da fêmea se chama vagina. Esses são os nomes, sabe? É pênis e vagina. Pênis, o órgão sexual masculino, e vagina, o órgão sexual feminino. Assim como denominamos cada órgão do corpo humano, coração é coração, nós não damos apelido para ele, né? Devemos fazer o mesmo com relação ao órgão sexual, ensinando a criança o nome correto para que não crie ideias distorcidas acerca da sexualidade. Ok, senhoras mães, senhores pais? Quando vivenciado no casamento entre homem e uma mulher, a sexualidade é uma bênção concedida por Deus. Não existe pecado nesse tipo de relação sexual e nem ao prazer proporcionado por ela. O que é abominável a Deus é a prostituição, a fornicação, a sodomia e as demais imoralidades sexuais, como diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, 16, 17 e também 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, 4 e 5. Cita isso que eu acabei de dizer a vocês. Então, o que eu aconselho? Ore por seus filhos. Pais, mães, ore por seus filhos. Crie seus filhos nos caminhos de Deus. Porque se você não criar eles nos caminhos de Deus, vai aparecer caminhos de droga, caminhos de prostituição, vai aparecer caminhos de tudo que não presta. Então, enquanto você pode ainda controlar seus filhos desde o nascimento até mais ou menos a fase da adolescência, você consegue controlar. Então, ensine seus filhos tudo que é correto, tudo que é certo, sabe? Então, eu quero concluir aqui para vocês. Veja só, vocês precisam ensinar os seus filhos a trilhar caminho saudável, íntegro, equilibrado e temente a Deus. Isso está na mão do pai e da mãe. Isso não está na mão de outras pessoas, está na mão do pai e da mãe. Incentive seus filhos a serem um cônjuge honesto, equilibrado, temente a Deus, para viverem uma sexualidade saudável quando este for casado. E formarem famílias abençoadas, famílias prósperas. Ore por seu casamento sempre, ore por sua família. Isso é um dever nosso. E para quê? Para que nós tenhamos vida abençoada. Muitas das vezes, existem casais que vivem turbilhões de problemas. Mas esses casais não vão para uma igreja nenhuma. Esses casais não se curtem, esses casais não passeiam,
Esses casais não vão fazer alguma coisinha assim fora de casa, sempre vivem naquela mesmice, e aonde traz a canseira, o enfado do casamento. E muitas das vezes as pessoas nem têm grandes problemas para se separarem, mas se separem porque cansaram da rotina e precisa ser quebrada. Precisa sim. Então, eu nunca tive vergonha de falar com vocês sobre esses assuntos, mas eu vou dar de falar, tá bom? Então, a minha orientação, porque amanhã se comemora o Dia da Mãe, eu quero dizer para vocês, mães, que vocês são pérolas, vocês são as melhores, as mais lindas, as mais perfeitas. E eu digo para você que eu sou uma filha abençoada, porque eu tenho uma mãe linda, abençoada, que me ensinou e que me ensina coisas que jamais eu aprenderia na minha vida em outro lugar. Eu aprendi dentro da minha casa valores espirituais, valores cristãos, valores de respeito, valores de saber a hora de chegar, a hora de sair, a hora de falar, a hora de agir. Eu aprendi isso com meus pais. Eu dedico muito também a um respeito materno. Mamãe fez tudo que podia e faz tudo que pode por nós. E eu digo para mamãe que ela é a mais linda. De todas as mães do mundo, a que se destaca é a minha mãe. E vocês, eu digo para vocês que mãe, vocês são a voz, a boca de Deus. Então tem muita responsabilidade na mão de vocês. Tente criar filhos saudáveis, tente criar filhos equilibrados, tente criar sucessores para nós termos uma posteridade um pouco mais equilibrada futuramente. Então vocês que têm filhos pequenos em fase de formação, pense bem nisso. Pense bem, pense bem. Digo para vocês, não sou mãe, mas eu sou filha. E eu sei o que é ser uma boa mãe, porque eu sei, porque eu tenho uma boa mãe. E tenho um excelente pai também. Então, eu deixo para vocês o meu carinho, o meu abraço, todo o meu respeito, tá bom?